Muito bem, gente, estamos de volta com o Esporte Amazônia para a gente falar agora de futebol de base. Estou recebendo aqui o meu amigo Moza Carlos, presidente do Figueiredense, né? A gente vai começar a falar desse time que o pessoal aqui, Figueiredense, é lá de Presidente Figueiredo, isso. Tudo bem, Moza? Prazer em recebê-lo aqui no estúdio, deixa eu ajeitar o cabelo aqui para ficar parecido com o teu, né? Que é quase igual, né? Daqui para cima, né? O cabelo. Isso aqui dele é muito maior. Tudo bem? O Moza que é profissional de educação física, é personal, esteve como preparador físico do Fast Clube nessa primeira temporada, ou primeiro semestre dos clubes do Amazonas que disputaram competições, o Fast Clube esteve. Mas a gente vai falar o terceiro simpósio de futebol de base, que vai acontecer no dia 12 de setembro, previsto para o dia 12 de setembro, na faculdade Newton Lins, Uninorte. Uninorte. Faculdade Uninorte, de 7 da manhã ao meio-dia. Tudo bem, moça? Aí você acrescenta aí quem é que vem. Olá, amigos, muito bom dia. Uma vez mais, é uma satisfação, a gente se sente bem aqui, se sente em casa, no canal que é a cara e a voz da Amazônia e que verdadeiramente abre espaço para o esporte amazonense. Aqui a gente sempre é muito bem recebido para a gente debater e tentar ajudar com um pouco o desenvolvimento do esporte, principalmente da base, né, Mario? Isso, vamos falar do terceiro simpósio, porque os dois primeiros aconteceram no auditório do La Salle, tiveram a presença do Fábio da Cunha, da Chapecoense, do Anderson Corbes, na primeira ocasião como coordenador do Avaí, e na segunda pela empresa que hoje está ligada ao Mundial do Catar 2022. E o terceiro vem um coordenador, um diretor da base do São Paulo, correto? Perfeito, Mario. O simpósio, como é o terceiro ano, já está pegando. Agora há pouco eu recebi uma ligação do Arthur Salles, que foi um dos palestrantes paulistas. Do primeiro. Responsável pelo site requisitado demais na indústria de base, né? E falando sobre o quanto o simpósio tem sido falado, inclusive lá em São Paulo, né? É uma ideia que nós tivemos após a gente participar de uma palestra em Roraima com meu amigo Marquinho Caicai, e a gente tentou trazer para o Amazonas essa discussão, para que a gente tentasse ajudar um pouco mais através da cientificidade. É importante que se fala isso, que a gente está já saturado de ter não profissionais trabalhando. É um perigo muito grande, você sabe do que eu estou falando. Não se trata só de treino de futebol, de chutar uma bola, se trata de uma questão de formação de caráter, se trata inclusive de questão educacional, né? Eu não vou nem entrar na parte pedagógica, né? Já que a gente está falando dos profissionais, vou entrar na parte mesmo moral, né? Eu tenho, Amarildo, eu deixo claro isso, não escondo ninguém, eu tenho denunciado, né? É um absurdo que hoje ainda, nos dias atuais, nós tenhamos treinadores, ou treineiros, como a gente costuma falar, inseridos nas escolinhas de futebol, tenham muito cuidado os pais, que postam em rede social, como na semana passada, e eu fiz essa denúncia, vídeo pornográfico de crianças. E eles estão inserindo dentro das escolinhas. E eu fiz essa denúncia no Ministério Público, tenho feito, sobre a pedofilia, sobre o assédio moral, principalmente, sexual, enfim. Mas a gente vem tratando desse simpósio justamente esses debates, né? Nesse ano a gente está trazendo o Pedro, mais conhecido como Pedrão, que é o coordenador da base do São Paulo Futebol Clube, uma das maiores bases do mundo, ontem eu estive presente no jogo, uma das maiores bases do mundo. Já trouxemos o Fábio da Cunha da Chapecoense, que é o modelo, trouxemos o Anderson Corbes, como você bem falou, e a gente tem tentado trazer profissionais que nos passem alguma coisa, que agreguem, que nos deixem algo para que a gente aprenda com o futebol do Sul. Perfeito. Esse é o Campeonato Juniores, um dos assuntos também para tratar com o Moza, é a respeito dos juniores, né? A gente pode também estender para outras categorias, porque de um tempo para cá, já há algum tempo a gente não tem uma perspectiva sobre valores na formação da nossa base. E um dia eu estava conversando num grupo com alguns dirigentes, de que a gente ainda está um pouco distante, a gente não consegue revelar grandes nomes como revelou em outras épocas, quando eu era garoto até no futebol, em que o time A e o time B do Nacional, quando se enfrentavam, saiu uma lasqueira danada, né? Hoje mesmo o Nilcinho Leão postou uma foto vestindo a camisa da Tunaluso, ele que jogou aqui no Amazonas, para enfrentar o Remo numa partida. Um grande abraço para o Nilson Leão. Você que trabalha diretamente com futebol, está ali no sol e na chuva, né? Eu costumo dizer, quem está no sol e na chuva pode falar melhor para ninguém do que ninguém o que é estar lá dentro, porque você lida com a vida
desses garotos que sonham com a oportunidade, que muitas vezes caem na ilusão ou numa falsa proposta, né? A gente tem vários exemplos por aí. Isso já foi denunciado. Dodô um dia desses falou de jogadores que pagam ou pagaram para vestir a camisa de clube, que não foi um caso isolado aqui do Amazonas, não. E que isso tem que acabar também. Os dirigentes têm que começar a combater isso, porque senão depois não tem como a gente falar de futebol profissional. Né? É muito fácil a gente apontar os erros dos outros e não coibir ou corrigir isso aqui dentro da nossa terra. Claro, eu vou no princípio do teu comentário. Primeiro me preocupa, no ano de 2016 eu tive um pouco afastado da base, não tanto, mas um pouco, porque eu estive com o Fast Clube na campanha do título, né, que o Fast Clube já perseguia há 45 anos, né? Então eu tive que me ausentar um pouco para se dedicar a esse projeto, que graças a Deus deu certo. Mas eu comecei a acompanhar novamente, mais de perto, inclusive das arquibancadas. Ontem eu estive com meu pai nos Amit. Me preocupa o nível técnico, Amarildo. Talvez, presta atenção no que eu estou falando, talvez nós tenhamos hoje um dos piores níveis técnicos da história do futebol de base do Amazonas. E eu estou falando de juniores. Ontem o Fast Clube, por exemplo, e eu não estou sendo clubista, até porque saí do Fast. Ontem o Fast Clube tinha 6 atletas que participaram da campanha profissional, da equipe profissional, e o índice de futebol apresentado, e eu estou falando do Fast Clube, baixíssimo. O primeiro jogo antes, o jogo preliminar nacional entre Holanda, nossa, Amarildo, eu nunca vi um índice tão baixo no futebol amazonense. Isso é preocupante, porque esses seriam a nossa válvula de escape, né? Mas vem da questão formação que tu acabaste aqui no final do teu comentário. A formação ela precisa ser contínua. Inclusive, já abro aqui um outro parênteses para falar do simpósio novamente. O nosso amigo Olavo Dantas, um dos percussores do Iranduba do Amazonas, vai estar palestrando no simpósio, falando sobre futebol feminino, porque nós precisamos inserir o futebol feminino, nós temos que parar com esse machismo. Eu até aqui presto solidariedade às nossas amigas repórteres de campo, porque o Guto, treinador do Internacional, foi infeliz em sua colocação, né, aí respondendo a uma repórter, mulher. E aí, o Olavo vai debater um pouco sobre... Só para esclarecer, desculpa, moço, abrir um parênteses. Esse caso do Guto é que ele citou, disse que perguntou... A resposta dele foi o seguinte: você jogou bola? Questionando a pergunta da resposta. O Guto que anda transtornado e estressado por conta do Internacional que venceu, que teve um gol diante do Criciúma. Como se chutar uma bola fosse requisito principal para se tornar um bom esportista, né? A frase foi essa que o Gabriel você é mulher. Como é, Gabriel? Você é mulher, vírgula, não deve ter jogado bola. Puro machismo. Então o Olavo vai falar um pouco, porque, Amarildo, eu estou levando uma discussão, os temas sou eu e uma equipe de amigos que coordenam também o simpósio. Eu estou levantando a questão, legal, parabéns ao Iranduba, muito legal, é plausível, eu estive lá nas arquibancadas, nesses jogos, fiz campanha para que nós lotássemos no meio, paguei o meu ingresso, é importante que se fale isso, porque a gente precisa pagar para ajudar, eu e meu pai estivemos nas arquibancadas, fiz transmissão ao vivo para o Sul, né, o pessoal que lida com futebol, que é amigo nosso, né, Klaus Câmara, diretor do Cruzeiro hoje, futebol profissional do Cruzeiro, o próprio Cobbs, que estava ao vivo comigo. Então, há uma discussão já sobre a renovação dessa equipe, né? Então, a renovação ela precisa partir da base. A base precisa ser o pilar de qualquer que seja o projeto de um clube de futebol. E o Olavo vai falar sobre isso. Ninguém melhor hoje para falar sobre futebol feminino nosso, como o Olavo Dantas, né? E é bom que se deixe um outro parênteses, você, Aldair Pantoja e o nosso grande Ilmar Farias, que nos anos 90, no início da década de 90, foram percussores do futebol feminino aqui no nosso estado. E quase ninguém sabe disso. Você, Aldair Pantoja e Ilmar Farias, o coronel Ilmar Farias. Eu queria também estender para o Tom Gato, ex-goleiro do Nacional, que foi um dos melhores preparadores de goleiros de futebol feminino aqui. Já era chamado de maluco, profissional de educação física. Diziam que ele era maluco. Você é louco, esse velhinho aí não é formado, está treinando as meninas às 11 horas da manhã. Está fazendo adaptação para a disputa do Sub-17 em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, porque o horário dos jogos era entre 11 e 14 horas. Então ele fez a adaptação dele, passando o bloco das piranhas no período do carnaval, e o Tom Gato, a gente dizia, o Tom Gato está malinando das meninas. Tem aí a Luzenira, que tá em Santarém, que jogou no Manaus, né, Gabriel? Jogou no Manaus. Eu vou trazer uma informação da Luzenira com Manaus, da Selma,
da Glória, profissional, mestranda em educação física, profissional de educação física. Poderia citar outros nomes aqui, Érica, tem uma que é empresária, enfim, mas continua, senão eu vou soltar a coisa. Então o Olavo vai falar um pouco sobre, porque já me preocupa como educador, como profissional de educação física, já me preocupa essa renovação, né? Nada contra as meninas que vêm de fora, desde que representem muito bem como estão representando o nosso Iranduba, o nosso estado, né? Mas a gente precisa começar a pensar numa categoria de base, né? Nós temos aí números talvez ilusórios, não na questão significativa, quantitativa, mas na questão de comparação. Estão fazendo parâmetro que o futebol feminino põe mais gente no estádio que o masculino. É bem verdade, nos jogos isolados, é bem verdade, porque o campeonato amazonense feminino tem um público tão pequeno quanto o masculino. É verdade. Né? Então, a gente precisa ter agora ideias para que o futebol feminino não siga o caminho do futebol masculino no Amazonas, onde o público é deficitário e a estrutura dos clubes são pífias. Eu estou recebendo a informação que o Iranduba tem um sub-17, 100% local. Que bom. E isso que o Mozart fala é verdade. A realidade do futebol feminino do Amazonas nem se compara com a realidade do Iranduba. Ponto. Quando a gente fala do atual Iranduba, a gente não pode deixar de esquecer o trabalho que começou quando a imprensa não dava valor, quando o Olavo Dantas procurava os meios de comunicação. Perfeito. E por várias vezes eu fui até o Said, o Edu, jogador de futebol, que também trabalhou, quem mais? Amarildo, né? O Amarildo Dutra, que hoje é o presidente, que é de poucas palavras com a imprensa, mas que trabalha quieto. Um dos primeiros dirigentes a ter o curso de gestão completo da CBF. Mas nós chegamos até a tratar isso aqui no programa com o Gabriel, de que a atual geração, ela se atenta e se prende muito ao Iranduba do momento. Só que a gente não pode esquecer, 1939, 41, com as meninas, aí eu faço referência à mãe do saudoso Ilmar Faria, com o Atlético Rio Negro Clube, década de 80 com o Sul-América, bicampeão nacional. Mas foi um torneio, mas é bicampeão nacional, ponto. 1997, Rio Negro vice-campeão, sub-17 em Cabo Frio, e que era uma liga reconhecida pela CBF. Na verdade, a CBF foi forçada a realizar aquela competição por uma exigência da FIFA, e que eu senti na pele, como o seu Paulo Rogério, a discriminação de você cobrir futebol feminino. Eu sofri isso na pele, que não tem isso hoje, graças a Deus acabou esse machismo, mas que na época, quando você falava em futebol feminino, você era questionado. Está dando moral por quê? E nós tivemos aqui mais de 30 mil jogadoras federadas. 30 mil. E tive a honra, juntamente com o Paulo Rogério e outros colegas, saudoso Olho Vivo, que é o Júlio Rosenberg, Francisco Freitas, narrador, de transmitir a primeira partida de futebol feminino, que eu tenho conhecimento na íntegra, pela Rádio Rio Mar, no Vivaldão. Então, o futebol feminino, ele não se restringe hoje somente a esse momento do Iranduba. Qual é o horário aí, diretor? Pode encerrar, eu vou fazer um convite para o Moza. A gente vai encerrar, porque ele ainda vai falar sobre o Flamengo na base, e aí eu quero envolver o Gabriel. Pode ser, Gabriel? Opa! Vamos fazer um triângulo aqui, nós três. Redundante até dizer. Para o intervalo, diretor? Intervalo, a gente volta já já.